Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago aqui pra vocês, talvez pela última vez, WandaVision. Sim, chegamos ao final, hoje mesmo lançou o último episódio. E assim, eu tô querendo lançar esse vídeo na sexta-feira, talvez ele não saia na sexta-feira, mas se sair na sexta-feira é bom também. Se sair, vai sair em algum momento e você vai poder assistir, você tá assistindo agora, olha que coisa. E assim, esse vídeo aqui, eu vou dividir ele basicamente em 3 partes. E eu vou avisar antes de falar de spoiler. Então, se por acaso você ainda não assistiu a série, tá ainda se salvando de spoilers da série, não sei como você tá fazendo isso, mas você ainda tá conseguindo. Eu vou avisar quando eu começar a falar de spoiler, porque esse vídeo vai ter basicamente 3 partes. Na primeira delas eu vou fazer uma breve análise da série. Eu fiz uma breve análise já no primeiro vídeo que eu fiz de WandaVision. Minhas opiniões não mudaram tanto assim, mas eu tenho algumas coisas a acrescentar aquilo ali que eu vou trazer aqui nesse vídeo. A segunda parte eu vou falar sobre a série como um todo e a partir daí eu vou começar a falar de spoilers, inclusive porque eu vou comentar ainda mais do último episódio e do desfecho da série como um todo. E no final eu vou falar sobre as cenas pós-créditos e o futuro do MCU, o que isso influencia para todo o resto. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que pedir sempre para você se inscrever no canal e ativar as notificações. E aproveita também para dar like nesse vídeo, mas vamos lá pro conteúdo, pro crocante aqui desse vídeo. Em primeiro lugar, como eu disse, minhas opiniões do que eu falei lá naquele primeiro vídeo de WandaVision que eu fiz não mudaram tanto. Se você quiser ver aquele vídeo, eu vou deixar no izinho que aparece em algum dos lados aí e aqui embaixo na descrição para você poder assistir, se você quiser. Mas assim, fazendo um breve resumo, eu comentei lá quão bem produzida é essa série, a atuação é sensacional, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany fizeram um papel incrível durante toda a temporada e realmente ela é muito bem feita. Todo esse aspecto e ambientação de sitcoms, a forma como foi gravada com audiência em live não, tipo, audiência ao vivo, porque não foi em live, foi ao vivo. No caso, as risadas, os aplausos são reais, são como são feitas em sitcoms mesmo, e isso foi muito bem feito e realmente quebra a regra do MCU da Marvel. Mas naquele vídeo eu comentei até a metade da série, eu ainda não tinha visto a série como um todo pra poder ver que realmente a gente tem a mesma estrutura da Marvel aqui nessa série. No final das contas, ainda é uma série de super-herói. Eu não assisto e gosto dos filmes do MCU necessariamente por serem filmes de herói. Eu gosto mais dos personagens, de como eles são construídos, dos vilões, como os vilões são construídos também. Isso que eu acho mais interessante e é por isso que eu gosto de acompanhar essas histórias. Nesse caso, ainda assim é muito bom. Então vale muito a pena assistir, a série é sensacional. Mas eu tenho alguns problemas para trazer, que é sempre bom falar. Assim, a série ela tem como se fosse 2 aspectos. Os aspectos da anomalia do Rex e o aspecto externo. Desculpa se isso foi um spoiler para você, mas basicamente a partir do final do primeiro episódio dá para ter uma ideia que tem uma parte externa da anomalia acontecendo, que é a SWORD, obviamente. E assim, a gente tem toda essa dualidade e a SWORD não foi feita de uma forma boa. Nós temos o Hayward, que aparece depois na série, e ele é feito muito vilão clichê aqui. A atuação dele pode ser um pouco fraca nesse sentido. Eu não acho que esse é necessariamente o caso. Eu acho que o personagem mesmo foi escrito para ser esse vilão muito visível. Tipo, você vê ele, você vê o que ele fala, você vê como ele interage com todo mundo, e ele é o vilão. Você reconhece ele imediatamente como o vilão da série. Que não é necessariamente o caso, mas sim, é como é, e eu acho que foi um pouquinho fraco, mas ainda assim não quebra toda a qualidade da série, porque a qualidade da série ainda tá dentro da anomalia, que é toda a interação da Wanda, o Visão, a interação deles dois com a anomalia e tudo de estranho que tá acontecendo, e isso é sensacional. Um outro problema que eu tenho que trazer aqui, sem falar de spoilers, eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, é como a série cria hype com algumas referências, com alguns easter eggs, e não atende a esse hype. E assim, se torna um pouco fraco, porque é como se a série estivesse construindo um negócio e não entrega aquilo ali que você está esperando que ela esteja construindo, mas ainda assim o que ela entrega é muito bom. A série ainda é uma série sensacional, incrível, e o desfecho também foi muito bom. E a partir de agora eu vou comentar sobre a série como um todo e o final da série também. Então se você não assistiu a série ainda, a partir de aqui
vai ter spoilers. Então se prepara ou vai assistir a série, depois volta aqui pra ver o resto do vídeo. Como eu comentei rápido, só abrindo um parênteses aqui pra comentar o que eu falei na análise sobre a situação dela criar um hype e não entregar efetivamente, isso eu tô comentando da situação do Evan Peters e também um pouquinho do Mephisto. Porque assim, eu tinha comentado o Mephisto, eu falei no último vídeo que eu postei, que foi ontem, inclusive, se você quiser assistir, vai estar aí no canal, provavelmente no izinho que aparece em algum lugar em cima. Mas eu comentei lá que eu ia morrer nessa cruz acreditando que o Mephisto ainda ia aparecer. Sinceramente, as referências do Mephisto são gritantes nessa série. E eu acho meio fraco eles não terem utilizado o personagem, mas eu ainda acho que ele tem algum envolvimento com boa parte do que tá acontecendo. Mas é uma situação que talvez a gente veja, talvez a gente não veja. O futuro é meio incerto. E a outra coisa também é a situação do Evan Peters. Como eu disse, foi o plot twist do século o aparecimento do Evan Peters como Pietro, como Quicksilver no MCU. A versão do Quicksilver da Fox aparecendo no MCU foi uma coisa incrível, mas não significou nada. Assim, tudo bem não ter significado nada. No final das contas, meio que logo depois que ele apareceu, que ele foi meio que desenvolvendo ali a interação dele com a Wanda e tudo mais, eu já percebi que não ia significar nada, mas é aquela coisa, tipo, eles trazem isso pra não significar nada. Isso serve, na realidade, pra mostrar que o MCU vai utilizar a sua própria versão dos X-Men. Eles não vão utilizar os X-Men que já existem, e eu acho que o único que é seguro se manter da forma que é o Deadpool, que aquela fórmula ali, eu tenho certeza que eles não vão querer mexer, funciona muito bem, eles não vão querer machucar aquilo ali e mudar aquilo ali. Então o Deadpool vai se manter, mas o resto eles vão fazer a sua própria versão, vai ter outro Magneto, vai ter outro Professor Xavier, vai ter outro Wolverine, e pode esperar que vai ser completamente diferente. Dando continuidade aqui, como eu disse também na minha análise, essa série ela cresce muito bem. E o desfecho vira um filme da Marvel. Ele segue a mesma lógica, a mesma construção que a Marvel seguiu durante todos os filmes, e ele é muito bem feito. O conflito da Wanda com a Agnes é sensacional. O crescimento da Wanda nessa série é incrível. Ela se torna a Feiticeira Escarlate, e é isso que a gente tava aqui pra ver esse tempo todo. Mas eu acho que a joia rara desse último episódio foi o conflito do Visão contra o Visão Branco, que sinceramente foi sensacional. Ele começa em ação pura, pancadaria, mostrando a potência de cada um dos Visões e também a igualdade de poder entre os dois, mas no final esse conflito se encerra em uma batalha intelectual. Sinceramente eu achei isso incrível e muito bem feito. E como eu disse no vídeo passado que eu fiz, no vídeo que eu fiz ontem, eu comentei de uma teoria de que o Visão e o Visão Branco ia meio que se fundir. Isso se confirmou, mas não por completo. O Visão que tá dentro do Rex ainda influenciou o Visão Branco a se tornar realmente o Visão que a gente já conhece, porque ele ganhou consciência. E assim, a gente não sabe o que aconteceu com ele depois dali, porque ele literalmente vai embora e não aparece mais. Eu sinceramente acho que ele vai virar a partir de agora uma espécie de nômade. E provavelmente a gente não vai ver ele na Terra tão cedo. Eu acredito que ele vai aparecer em algum filme do espaço, provavelmente Guardiões da Galáxia. Escreve o que eu tô dizendo, eu não acho que vai ser necessariamente verdade, mas ia ser incrível se acontecesse. Ele aparecer como um nômade, tipo um robô perdido no meio do espaço, no meio do nada, do outro lado do universo. Eu acho que ia ser incrível se fosse algo desse tipo, e talvez é isso que eles estão querendo seguir. E assim, era óbvio que o relacionamento da Wanda e do Visão ia acabar a partir dali. O Visão tá meio ainda em conflito com a identidade dele, o fato dele ter sido usado literalmente como arma, coisa que ele não queria que acontecesse. E abrindo aqui a terceira parte desse vídeo, que é comentar sobre as cenas pós-créditos. A gente tem duas cenas pós-créditos. A primeira delas é o aparecimento de um Skrull, que era uma coisa que já era meio que teoria antes, mas não era uma teoria tão forte assim, mas apareceu. E esse Skrull que aparece com a Mônica falando que ela iria pra base deles, alguma coisa assim. Ela bota o dedo pra cima pra mostrar que tem uma base no espaço, alguma coisa assim. Aparentemente a gente já viu essa área que ela comenta na cena pós-créditos do filme do Spider-Man, Homem-Aranha, Longe de Casa, que o Nick Fury aparece em uma estação espacial
junto com Skrulls e tudo mais. E ali as pessoas teorizaram que aquele ali era o peak, no caso, a base da SWORD, que nos quadrinhos fica no espaço, mas na realidade a SWORD ainda é uma organização muito basiquinha, e talvez se torne a SWORD, porque provavelmente a Mônica vai meio que tomar controle da SWORD agora que o Hayward não tá mais lá. Agora, indo pra cena pós-créditos que realmente importa, a cena ali que a gente encontra a Wanda em uma casa no meio do nada, mas aí ele descobre que a Wanda que a gente tava vendo não é a Wanda de verdade, que na realidade ela tá ali lendo o livro e ouve a voz dos filhos dela. Isso significa muita coisa. Em primeiro lugar, essa situação dela ter duas Wanda nessa cena, eu acho que é basicamente a mesma coisa que a gente viu no filme do Doutor Estranho. Ela tem a forma astral dela, estudando o livro, que eu esqueci o nome agora, e tem também a forma corpórea dela, que tá ali, tipo, comendo, jantando, sei lá. E a situação dela ter ouvido a voz dos filhos dela é exatamente o que acontece nos quadrinhos. Ela tá procurando uma realidade, um multiverso, um universo paralelo em que os filhos dela, a versão que ela acredita dos filhos dela é real. Isso é sensacional. Eu quero muito ver o que vai acontecer a partir de agora. E uma coisa que eu gostaria de abrir aqui um parênteses para comentar, tinha muita gente esperando que essa série ia quebrar o universo cinematográfico da Marvel, abrir portas para o multiverso, ia quebrar a realidade e tudo mais. Eu já sabia que isso não ia acontecer por causa de um simples detalhe. O filme do Homem-Aranha Longe de Casa acontece meses depois dessa série. Então nada muito quebra de realidade iria acontecer aqui. Então já dava pra se esperar. Mas eu acho que essa série e a Wanda procurando os filhos dela em outros universos e tudo mais vai influenciar os acontecimentos do Homem-Aranha Sem Caminho pra Casa, ou No Way Home, que foi confirmado o título recentemente, e o próximo filme do Doutor Estranho, que se chama Multiverse of Madness, Multiversos de Loucura, sei lá como ficou a tradução. De qualquer forma, eu tô muito ansioso pra ver esses próximos filmes e também ver o que eles vão fazer nas próximas séries que vão sair pro Disney Plus. Eu tô muito ansioso pra série do Loki. Provavelmente, talvez, ela vai se envolver com a série da Wanda de alguma forma também. E eu quero ver muito como isso tudo vai acontecer. E eu provavelmente vou trazer vídeo. E se você quiser ver esses vídeos, se inscreve no canal e ativa as notificações para poder receber eles assim que eu postar. É só isso basicamente que eu queria falar para esse vídeo, mas eu sei que ele ficou longo, mas tem basicamente tudo que eu queria falar aqui. Se você tem a sua própria opinião, as suas próprias teorias, deixa aí nos comentários que a gente pode dar uma discutida. Aproveita também para dar like nesse vídeo, compartilhar ele com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.